Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. Você que é mulher, mãe, se sente cansada? Se sente como eu, sobrecarregada? Vamos falar sobre esse tema hoje. Vamos te dar dicas de como aliviar a sobrecarga materna. De onde ela vem? Será que ela é uma realidade? Tem como manejar? Estudos da Universidade Federal do Mato Grosso mostram que mais de 83% de mães de crianças e adolescentes se sentem sobrecarregadas. Fica aqui com a gente que vamos falar tudo sobre esse assunto agora no Check-up Saúde. E para falar sobre esse assunto, temos aqui hoje duas grandes especialistas. Seja bem-vinda, a doutora Gisele Lorenzoni, endocrinologista. Obrigada, Alice, pelo convite. Vamos falar de sobrecarga. Eu quero saber se tem pílula mágica, tá? Prometo aí revelar. Vai ser ótimo. E temos aqui também a nossa psicóloga materno-infantil. Seja bem-vinda, a doutora Renata Bedran. Obrigada, é um prazer estar aqui e um prazer responder as dúvidas também. Tenho certeza que esse tema vai dar muita audiência, porque sobrecarga materna eu acho que está em toda casa, né? Vamos começar esclarecendo sobre essa romantização da maternidade. A gente sempre ouviu aquela frase: ser mãe é padecer no paraíso. Então padece aí, minha filha, e leva a sua sobrecarga com você. Como é que é isso, Renata? De onde vem essa romantização da maternidade? A mulher, né, ela já entra na sociedade destinada a cuidar, a ajudar e a ter filhos, né? Mas depois a gente sempre ouve, né, as mães falando: ser mãe é padecer no paraíso. E depois, quando a gente é mãe, a gente vai entender o porquê disso. Se ser mãe é tão bom, por que essa frase? Então, as mães, elas sofrem uma carga que a gente chama carga mental, porque ela é invisível. Quem não tem essa carga não leva isso em consideração. Por que ela é invisível, né? Ela fica na nossa mente 24 horas por dia, ninguém pode resolver pra gente isso. E ela acompanha a gente como a sociedade, né, coloca a mulher nesse lugar de ser a idealizadora da casa, tem a função de mãe, então isso sobrecarrega ela e aí os homens, né, eles estão tentando mudar um pouco, mas eles ainda ficam muito no papel de ajudantes. E mesmo ele como ajudantes, eles são super valorizados, porque tem gente que fala: nossa, o pai trocou a fralda, olha. E a mãe que comprou a fralda, que viu a marca que era boa para o filho, que lembrou de botar na gaveta, viu se estava faltando a fralda ou não, ela não recebe uma supervalorização disso, mas ela que teve todo o trabalho o homem só executou a troca de fralda, ela teve que pensar, ela teve que planejar, ela teve que fazer a gestão, né? E a responsabilidade fica em cima da mãe, né? Se faltar a fralda, o marido fala o quê? Ué, você esqueceu de comprar? Não, você não, nós esquecemos de comprar, né? Então, eu acho que é isso, esse do nós passa muito por uma desconstrução que é nossa também, porque eu acho que essa cobrança social também é da mulher para com ela mesma, né? Porque os homens hoje eu acho que também participam mais, a gente tem diversos tipos de famílias também, e onde os dois ali participam, mas eu acho que a mulher, além da cobrança que ela recebe da sociedade, ela também se cobra muito, não é isso, Renata? Essa carga invisível que você fala, que a nossa cabecinha está aqui, às vezes está numa entrevista e está lá, será que buscou meu filho na escola? Será? A gente fala que é aquele emaranhado de fios que a gente carrega e não deixa de pensar o tempo todo ali na maternidade, seria isso? Isso. A gente, mesmo quando a gente vai sentar, né, para descansar, a gente vê, nossa, aquele brinquedo tá fora do lugar até hoje. Ai, meu Deus, esqueci de marcar o pediatra da minha filha. Nossa, as unhas delas estavam enormes, eu tenho que cortar. Ai, será que acabou a banana, ela só come banana no lanche, eu tenho que comprar. Isso tudo vai sobrecarregando
a gente. E o homem, né, ele fica muito num papel de ajudante, assim, era só você me pedir que eu ajudava, só que a gente quer alguém que tome a iniciativa também, né, porque se a gente tiver que ficar pedindo e falando, a gente está com a carga mental do mesmo jeito. Dá um exemplo pra gente de como que a gente poderia fazer isso. Conversar, né? Sempre o diálogo é muito importante e mostrar o que é sobrecarga para o homem, porque eles também foram criados de uma forma que eles não percebem que a gente tem essa carga, né? Então, vou dar um exemplo assim da minha casa, né? Às vezes, meu marido ficou responsável por levar minha filha na natação. Mas quem fez a roupa, ele só executa, ele só leva e busca. Eu que preparei a mochila, lembrei do óculos, lembrei do maiô, lembrei da touca. Quando ele chega com a minha filha em casa, eu que vou botar a roupa para lavar. Então, isso tudo é uma carga mental e o homem fica muito na execução. Outro exemplo, às vezes vamos dizer que eu esteja com dor de cabeça, eu vou dar uma deitadinha, aí meu marido fica com a minha filha. Só que várias vezes eu tive que ficar, olha, já são 7h30, ela não comeu nada até agora. Que horas são? Nossa, eu tô sem relógio. Desligados. Aí depois, de novo, olha, já são 9 horas, tá na hora de... Então, eu não consegui descansar de tudo. Eu tô ali deitada, mas eu não estou deitada relaxando, minha cabeça está a todo momento pensando não só nas coisas da filha como da casa, porque a mulher foi inserida nesse papel, né? E a gente assume, né? Isso. A gente tem que começar a aprender a conversar, dividir, né? Arranjar parceiros que realmente topem dividir, que a gente consiga dar aquela deitada e desligar na confiança. Doutora Gisele, mas conta aqui pra gente, será que isso é essa sobrecarga que a gente sente, esse cansaço? Porque eu e várias amigas a gente fala, tô cansada, tô exausta. Isso vem realmente da maternidade, essa sobrecarga vem da mentalidade de mãe ou é a idade chegando? Todo mundo com a idade vai se sentir mais cansado e as mulheres mais ainda que os homens? Existe essa diferença? Está correlacionado à idade ou não? A gente pode atribuir mesmo a esse monte de fio aí que fica na nossa cabeça o tempo todo pensando na maternidade? É uma mistura, né? Na verdade, com o amadurecimento, com o filho, você acaba adquirindo vários papéis, né? Você, antes de ser mãe, você estudava, você trabalha, eu trabalhava, você tinha sua casa, você tinha seu marido, mas aí você foi mãe. E aí você juntou tudo o que você tinha, mais o filho. Que o filho, ele toma conta da sua vida de uma forma inexplicável. E aí você começa a agregar responsabilidades, você começa a agregar trabalho, você começa a olhar para você e fala, meu Deus, eu estou esquecendo de mim. Aí você começa a se cobrar, porque você precisa fazer um exercício, você precisa ter um tempo para você precisa relaxar um pouquinho a cabeça, só que isso vai te estressando cada vez mais, porque você não consegue. Então, na verdade, ele é um somatório. E as responsabilidades, a partir do momento que a gente também vai amadurecendo, vai ficando mais velho, a gente vai ficando também mais responsável, a gente consegue organizar melhor a vida. Mas a quantidade de coisas que a gente tem para fazer, ela só vai aumentando com o tempo. E a sociedade também é muito ingrata com a mulher, porque tipo assim, a mulher teve o filho, aí a sociedade cobra, nossa, mas quando ela vai voltar para o corpo dela, de antes, né? A gente tem que estar magra, linda, com a unha feita, com o cabelo bonito. Se trabalhar, nossa, ela trabalha muito, coitado dos filhos. Se não trabalha, você é uma encostada. Então, além de tudo, tem isso, né? Isso, que é mais preocupação, né? Com a idade, a gente também fica mais cansada, à medida que a gente vai envelhecendo, mas principalmente depois dos 60, 70 anos, porque você já tem outras alterações no seu organismo, principalmente parte osteoarticular, a parte muscular,
você vai ficando mais propenso, mais sujeito, dependendo dos seus hábitos de genética, a adquirir certos tipos de doenças que vão te deixar também mais cansados. Mas não seria o caso, então, dessa mãe aí em fase... existe alguma mudança hormonal na gestação que leve a gente a, depois de ter o filho, a se sentir mais cansado, ou isso parece estar mais ligado à carga mental mesmo? Isso. Não, as alterações hormonais, elas vão existir durante a gestação. A partir do momento que a mãe tem o filho, existem ainda alguns hormônios, principalmente um hormônio chamado de prolactina, que ele está aumentado na mulher por causa da amamentação, né, que é quem vai ajudar na produção do leite, que pode trazer também um pouco mais de cansaço, pode alterar a libido na mulher, a mulher fica mais indisposta, mas mas depois também quando para de amamentar a prolactina baixa, volta tudo ao normal. E aí são as questões mesmo da rotina. A mulher amamenta, ou a mulher tem que acordar de madrugada várias vezes, e aí você começa a alterar seu ciclo circadiano, e aí, inevitavelmente, você vai ficando mais cansada. Mas não nessa fase, não por alterações hormonais. Alterações hormonais, elas ficam restritas à gestação e no puerpério, enquanto a mulher está amamentando. Mas depois não, depois é a rotina mesmo que fica cansativa. E essa mãe, mulher que está em casa, se sentindo cansada, tem alguma pílula mágica? Eles falam em repor vitaminas, cada amiga tem uma receita para dar pra gente. Toma a vitamina D, vai repor, vai suplementar. Existe uma maneira da gente encontrar mais vigor em uma pílula mágica? Não tem. Infelizmente não tem, esse é ótimo. Mas o que existe de recomendação é uma alimentação balanceada e uma alimentação saudável, porque a gente sabe que alimentos que são ricos em açúcar, alimentos que são muito gordurosos, eles causam fadiga, eles causam cansaço e prática regular de exercício. Muitas vezes você vai conversar e fala, nossa, mas eu já estou exausto, eu ainda vou fazer exercício. Você pode ter certeza que com atividade física você vai ficar menos cansado e você vai ficar mais disposta. Em relação às vitaminas... Libera serotonina. né? Sim, serotonina, dopamina, endorfina, é tudo de bom, né? E aí você consegue melhorar a sua disposição. Quando eu começo a fazer o exercício, eu fico lá, aí de repente vem aquela sensação. Então, às vezes, você tem que insistir. Tem que insistir. Isso aí, você tem que sair da zona de conforto, porque senão o cansaço vai te vencendo. E a gente não pode não pode se deixar levar por isso. A gente tem que começar a agir de uma outra forma. E, inevitavelmente, você vai perceber que você está melhor. Em relação às vitaminas, depende do que você está sentindo, o que a gente tem que avaliar em relação às vitaminas, se você tem necessidade ou não, porque a falta de vitamina, mas também o excesso, está relacionado à fadiga e à indisposição. Então, não adianta você tomar de qualquer forma. Pegar a receita da amiga e tomar, porque o excesso pode estar te deixando cansada também. Isso aí, pode deixar cansada. Também não adianta você ficar tomando café o dia inteiro, que isso não vai te trazer... Esses estimulantes, agora tem os super cafés. Tome esse super café e sinta-se como uma mãe revigorada. Não pode tomar muito café o dia todo? Não, a cafeína, ela dá mais energia mesmo, só que você, dependendo da quantidade que você toma por dia, você pode também causar uma dessensibilização de receptor. E aí você vai precisando cada vez mais de cafeína, cada vez mais, e aquela quantidade que você já ingeria não vai ser suficiente, aí você vai ficando cada vez mais cansado. E aí você tem que aumentar cada vez mais a ingesta e vai ficando cansado. Então também não adianta tomar 4 garrafas de café por dia, que isso não vai melhorar a sua disposição. Então é tudo balanceado. Não existe uma regra para ingesta de café, a quantos cafezinhos por dia eu posso tomar. Mas existe uma recomendação geral de 3 a 4 xícaras de café por dia, que é saudável. Porque você causa mesmo essa dessensibilização e aí você vai ficando dependente dessa cafeína para se manter ativa até uma hora que não vai resolver mais.
E, Renata, uma coisa muito comum que a gente observa, a gente ouve a frase também, nasce a mãe, nasce a culpa, e a gente se culpa por, às vezes, perder a paciência diante dessa sobrecarga, diante do cansaço, aquela que trabalha em casa, que tem muito trabalho, aquela que trabalha fora, às vezes perde a paciência. Como que essa sobrecarga materna pode influenciar na educação dos filhos e como que a gente lida com isso de uma maneira melhor? A mãe sobrecarregada mentalmente, ela apresenta vários sintomas, começa no emocional, né? Mais irritabilidade, cansaço, apatia, ela não tem mais vigor nem vontade de ter momentos de lazer nem com os filhos, nem com o marido. Muitas vezes as discussões aumentam dentro de casa. Então, aí você tem que começar a prestar atenção se você vai ter que procurar ajuda médica. Algumas não conseguem, aí depois vem para a parte física, né? Tem umas que não conseguem dormir direito, altera o apetite. E aí Esses são sinais que a sobrecarga mental realmente está interferindo na sua qualidade de vida. Isso. E aí começa a interferir na relação que você tem com seus filhos e com seu marido também. Então, pode sim influenciar, é uma coisa muito séria. Hoje a gente tem mães exaustas, então é necessário procurar ajuda sim, porque pode entrar em depressão. E aí procurar ajuda profissional, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, para regular esse sono, regular a alimentação, a ansiedade, a depressão e poder viver mais em harmonia com os filhos, porque é muito bom, né? A maternidade, a gente está falando aqui, mas é uma coisa maravilhosa que acontece na nossa vida. Mas mesmo os filhos saudáveis, eles demandam atenção, eles demandam um cuidado. Então, não é fácil, mas é muito bom. Às vezes a gente sente um pouco de culpa, lidar principalmente com situações estressantes como a birra das crianças. Esse eu sei que é um assunto que você conhece bem. Explica um pouquinho pra gente essa mãe que está aí em casa, flor da pele, que já está realmente com a sobrecarga, seja ela já digna de um tratamento ou mesmo que precisa de uma observação. Como que a gente pode lidar melhor com a birra das crianças dentro de casa para trazer um ambiente um pouco mais harmônico? É normal, assim, né? Mesmo a pessoa mais paciente do mundo vai ter uma hora que ela vai perder a paciência, principalmente se ela estiver sobrecarregada. Então, em relação às birras dos filhos que vão acontecer, né? Que faz parte do desenvolvimento, é muito importante que a gente entenda que aquilo não é de propósito, que eles estão fazendo para irritar a gente ou para chatear a gente. E eu sempre dou uma dica para as mães, né, que eu uso muito, quando aquilo está me consumindo muito, eu saio um pouco de cena e eu aviso para a criança, olha, eu também estou ficando muito nervosa, eu vou sair um pouco daqui para eu dar uma respirada. E aí você ensina a criança também a se regular, porque ela observa muito o adulto. E daqui a pouco eu volto. Gente, eu garanto que essa ferramenta funciona muito bem, porque você sai, você dá um tempo para o seu corpo e para a sua mente, você respira fundo, exala mais tempo do que inspira mais tempo do que está expirando, não, né? expira mais do que inspira. Com calma. Longo, respirar longamente. Isso. Aí, quando você voltar à cena, você vai estar mais pronta, porque a criança no estado de birra, ela está assim, em ebulição. O cérebro dela não... É como se você estivesse tentando conversar com uma pessoa bêbada ou com uma pessoa que está se afogando. Primeiro você salva a pessoa que está se afogando, depois você vai botar ela numa aula de natação. Então, o que a criança precisa ali é de acolhimento e acompanhamento para ela passar por aquele estado perto de uma pessoa que ela confia e que passe segurança para ela. Mas é super normal as mães perderem a paciência, vocês não são ETs por causa disso, não se sintam inapropriadas.
Eu acho que essa dica foi fundamental da gente se afastar nesse momento, porque às vezes a gente vai brigar com o marido, vai brigar com as crianças, você está sentindo que você está perdendo o controle, o melhor mesmo é se recolher, tentar respirar um pouquinho e já volta em cena com outro astral, não é isso? Porque bater de frente, às vezes eu brinco assim, né, com o meu marido. Quem é mais criança, você ou a criança, né? Porque você vai bater de frente com uma criança, assim, sabe? Luta de poder, né? Doutora, historicamente a gente consegue entender por que essas mães passam por uma sobrecarga materna? É algo histórico realmente? A gente percebe que a menina, ela foi criada para ajudar e para cuidar, né? Não é à toa que quando você vai numa loja de brinquedo, você percebe que o corredor das meninas tem o quê? Boneca, fralda de boneca para criança, para menina trocar a fralda da boneca, mamadeira, panelinha, pia. E quando você vai no corredor dos meninos, né, tem o quê? Super-herói, carrinho, espada, nada que indique, né, que o menino também pode ajudar e pode cuidar. Então, a menina, desde criança, ela vai recebendo, né? E é uma coisa muito sutil, que às vezes a gente nem percebe que a gente faz. Vai recebendo esses indícios de que ela foi feita para cuidar. Então, ela já cresce com essa pressão de que ela que tem que ser a pessoa que traz a felicidade e a harmonia do lar. E isso vem mudando aos poucos, mas é muito importante assim, que as meninas cresçam com os meninos que saibam ajudar também, porque tem mãe que não quer dar boneco para o filho, porque a gente ainda vive numa sociedade machista. Mas é isso que hoje faz o seu marido não te ajudar, então a gente tem que mudar essa percepção. Entender, né, os diferentes tipos de família que nós temos e também criar os nossos filhos para um mundo colaborativo de qualquer maneira. E doutora, que dicas que a gente pode dar para a mulher para ela se livrar um pouco aí dessa sobrecarga? O que ela poderia estar fazendo no dia a dia dela, colocando em prática para se sentir menos estressada e menos cansada? Isso, primeiro, eu acho que dividir as tarefas ajuda muito, né? Você precisa aprender a dividir com o seu companheiro as tarefas em relação às crianças. Você precisa de um tempo para você, a mulher, a mãe, ela precisa de um tempo para ela, que é aquele momento só dela, que não tem marido, não tem filho, não tem ninguém que vai atrapalhar, para ela poder se conectar, para ela poder relaxar, para ela pensar em outras coisas, para ela poder rir, para ela se divertir, porque isso faz parte, isso faz a gente feliz, isso deixa a gente mais leve, e deixa dentro de casa melhor também. Então, eu recomendo muito a atividade física, seja ela um esporte, ou seja, academia, ou uma caminhada. Eu recomendo muito atividades em grupo, porque eu acho que é muito bom, eu acho que você faz amizades, você ri, você vê que as mulheres são todas iguais. Uma aula de dança. Uma aula de dança. Porque às vezes você a gente liga o exercício físico a uma obrigação. Você ir sozinha para academia, correndo uma esteira, algo coletivo. Então, isso aí, que ela não tem necessidade de ser, eu vou ter que ir para academia. Não, gente, atividade física não é academia só. Atividade física você tem inúmeras opções. Então, eu gosto muito de orientar a atividade em grupo para mulheres, porque eu acho que ajuda muito. Você consegue, como eu falei, você faz amizades, você sorri, você não vai lá só para poder pegar peso, para sofrer, não é? Troca receita. Então, assim, você tem que tirar esse tempinho para você, eu acho que faz toda a diferença. Mais alguma dica, doutora, para as mulheres? Eu gosto muito da música, quando você coloca música, então você está se sentindo um pouco para baixo, bota um fone lá, escuta uma música legal, acorda mais cedo, deixa toda a casa dormindo e vai fazer alguma coisa. Por exemplo, eu adoro tomar café com calma, então às vezes eu acordo mais cedo que todo mundo e vou lá, tomo meu café com calma. São pequenas coisas.
Perfeito. Muito obrigada pelas dicas. Foi um programa que eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias. Obrigada, doutora Renata. Obrigada, doutora Gisele. Obrigada mais uma vez. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Me segue lá nas redes sociais, @doutora Alice Sarcinelli. Eu e todos esses grandes especialistas estamos à sua disposição. Até o próximo Check-up Saúde.